Queridos irmãos e irmãs, nós vamos rezar hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 18, de 1 a 8. É uma parábola que Jesus contou, falando a respeito da oração. E a oração que está aqui presente é a oração de petição. Talvez é o tipo de oração que nós mais utilizamos, porque sempre nos voltamos para o Senhor para pedir aquilo que sentimos falta, que acreditamos que o Senhor pode nos dar. Esta oração ela é muito importante porque ela expressa uma consciência da nossa fraqueza, a nossa incapacidade, os nossos limites, e nos voltamos para aquele que é o nosso Senhor, o nosso Criador, para que Ele venha em nosso auxílio. Essa parábola que Jesus conta, ela vai contar a seguinte história. E na introdução o evangelista já coloca qual é a finalidade de Jesus contar essa história. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola e diz Lucas, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Portanto, muitas vezes no Evangelho, Jesus volta sobre esse tema. Porque muitas vezes, quando nós pedimos algo ao Senhor, mas o Senhor tarda, demora em nos alcançar aquela graça, a primeira tentação que vem é nós desistirmos. Eu pedi, insisti, fiz a minha parte e o Senhor não fez a sua parte. Mas será, irmãos e irmãs, que quando o Senhor não responde do jeito e no tempo que nós gostaríamos, isso significa que Ele não ouviu a nossa prece? Ou seria melhor dizer que talvez Deus considerou que não era necessário, nesse momento, alcançar aquela graça. Escutemos a palavra do Evangelho. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha procurar o juiz, pedindo, faze-me justiça contra o meu adversário. É uma luta desigual, porque o juiz, todo-poderoso e ruim, não aceitava ajudar aquela pobre viúva que não podia pagar, certamente, pelos seus honorários. Então, essa viúva não tinha saída. Esse homem era o único que podia resolver a sua situação, mas ele não queria. O que ela faz diante disso? Desiste? Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou, eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou, escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Portanto, a parábola que Jesus conta mostra um Deus atento às necessidades daqueles mais pobres. Quantas vezes na Bíblia nós lemos, principalmente nos Salmos, que o Senhor escuta as preces dos pequenos. Então, não temos que duvidar. E o Evangelho termina assim. Eu vos digo, Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Portanto, o Senhor está dizendo,
O importante é pedir, pedir sempre, não desistir e principalmente pedir com fé. Então é um modo hoje de nós também olharmos como têm sido as nossas orações. O que temos pedido, pedimos com fé, confiamos realmente que o Senhor virá em nosso socorro, como aquele juiz, para se livrar daquela pobre viúva, acabou cumprindo a sua função de juiz e fazendo justiça a ela. Então o Senhor é muito mais do que esse juiz injusto. O Senhor é nosso Pai, nosso Salvador, nosso Criador, está sempre pronto a nos ouvir. Então, irmãos e irmãs, não desistamos de pedir, mas peçamos com confiança. Principalmente, não pedir só para nós, nem principalmente para nós. Peçamos pelas grandes intenções da Igreja, do Papa Francisco, por todas as pessoas que pedem nossas orações. E façamos essa corrente, pedindo ao Senhor que nos alcance a graça, mas que seja quando Ele considerar necessário e do modo que Ele achar melhor. Que o Senhor então nos abençoe e nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.